E o Pode Ser de hoje traz o doutor Mauro Leffer conosco aqui, num oferecimento de Insensato, uma loja que é online, 100% brasileira, que prioriza a nossa cultura para desenvolver estampas que também são inspiradas na natureza, nas formas geométricas e nos objetos do cotidiano. Os produtos da Insensato são exclusivos e a Insensato também desenvolve estampas para quem trabalha com confecção. Quer conhecer mais sobre a Insensato? Acesse o site insensato.com.br. Conosco também, cuidando da saúde mental, emocional, o psicoterapeuta holístico Fabrício Moreira. E lá você encontra equilíbrio físico, mental, espiritual e energético, através de técnicas holísticas, que te auxiliam nesse processo, e ele te oferece auriculoterapia, moxa-terapia, ventosa terapia, corindu, massagem relaxante com aromaterapia e o reiki. O reiki é com cristais. As sessões são humanizadas e muito acolhedoras. O WhatsApp do, então, Dr. Fabrício é 519-8953-8953. Siga nas redes sociais, é @fabrício.terapeuta holístico. E o Pode Ser de hoje, aqui no estúdio H da Horizonte, traz, então, um tema sobre energias renováveis. Vamos falar sobre os pilares da energia, literalmente. Geralmente eu trago esse tema energético mais holístico. E hoje nós vamos falar também sobre pobreza energética, literalmente, sobre energia mesmo. Como diminuir, inclusive, a nossa conta de luz. Com ele, Dr. Mauro Leffer. Seja bem-vindo aqui ao nosso Pode Ser. Boa tarde, Celina. Boa tarde ao público que está nos assistindo, e ao seu público. E tenhamos uma tarde proveitosa. Um bom bate-papo hoje. O Dr. Mauro, então, ele é doutor, né, em Ciências Jurídicas, mestre em Direito, Ciências Jurídicas Políticas, ambos na Universidade Autônoma de Lisboa. Também é pós-graduado em Direito Processual Civil, em Santa Catarina, na Unisul, e bacharel em Direito pela Universidade da região de Joinville, a Univille, advogado e sócio também da Leffer, onde se dedica o direito à energia. E tivesse, então, em Portugal e agora em Capão da Canoa. Vamos começar por Capão da Canoa? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Como é que vieram, então, parar aqui em Capão da Canoa? É uma escolha ou era uma praia de veraneio? Conta para nós. Olha, fazia mais de 30 anos que eu não visitava Capão. E o ano passado nós visitamos Capão, eu e minha mulher, e depois de voltar de Lisboa, né, e percebemos que aqui a gente tinha uma qualidade de vida mais próxima daquela que a gente tinha em Lisboa. E deixamos Porto Alegre, deixamos nosso apartamento lá e adquirimos um apartamento aqui e viemos morar aqui. Não era praia nem de veraneio? Não. Não chegaram a veranear, foi escolha mesmo. Para ter uma ideia, eu não tinha ideia do que era essa quantidade de prédios que Capão da Canoa tem. Na minha memória de infância, que foi, acho que foi a última vez quando eu estive aqui, eram tudo casas, e casas baixas. Não tinha essa quantidade de prédios, parece Camboriú. Desenvolveu muito. E falando em desenvolvimento, a gente já também puxa esse assunto sobre energia, literalmente, né? O cuidado com a nossa energia, redes eólicas, como diminuir a nossa conta, essa é a nossa pauta de hoje. Vamos falar, então, sobre o que é, então, a pobreza energética. A pobreza energética é uma situação quando os seres humanos que estão acostumados... Não, vamos separar as coisas no Brasil. No Brasil nós temos assim, pobreza, e quando a legislação fala em pobreza, ela está fazendo aquela condição mais pobre ainda, mais difícil de vida do cidadão. Então, tem determinados cidadãos que estão abaixo da linha da pobreza, e essas a legislação brasileira protege, e tem aquelas bolsas famílias, aqueles programas que assim estão à disposição. E há também para pessoas que consomem energia, determinadas pessoas que nem pagam a energia que consomem. Por exemplo, os índios e os quilombolas têm 100% de desconto, e outras faixas de consumo para atender determinados setores. Mas são pessoas que estão, de fato, numa situação muito difícil. A pobreza energética, ela ocorre numa faixa um pouco acima. São pessoas que podem pagar a energia, mas quando ela sobe demais o preço,
e as suas remunerações continuam baixas, né? E as suas habitações não têm eficiência energética, ou são ineficientes energeticamente, consomem demais energia, bom, está formado o triângulo para a gente ter a pobreza energética. Ou seja, habitações ineficientes. O que é uma habitação ineficiente? Quando tu precisa gastar mais energia do que o necessário para manter a tua casa adequadamente climatizada. Por exemplo, isso já entra dentro da área da eficiência energética, mas só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar um exemplo daqui que é bastante comum no litoral. Nós temos praticamente todas as aberturas aqui feitas em alumínio. O alumínio é um material que passa rapidamente o calor, o frio, ela passa muito rápido. Se pegar uma colher antiga dessas de alumínio e botar no fogo, na ponta, e segura na outra ponta, em seguidinha tu queima a mão. Por quê? Porque o calor passa muito rápido e o frio da mesma forma. Então, nós resolvemos um problema no litoral que é a oxidação desses materiais, né? Por outro lado, nós criamos um problema. A sociedade, alguns anos atrás, não precisava se preocupar com determinadas situações como essa, de economizar energia. Hoje, em razão de uma peculiaridade do litoral do nosso país, de qualquer lugar do mundo, o alumínio ele vai oxidando, ele, além de oxidar, a pintura dele oxida, mas ele permite que se transpasse a energia, o calor passe com muita facilidade. Então, se tivesse, por exemplo, um material como PVC e vidro duplo no lugar, não haveria essa troca de temperatura com o exterior e tu usaria menos energia. Né? Porque hoje a energia, tu pode deixar um ar-condicionado ligado o dia inteiro e ele vai se manter sempre na mesma temperatura, sem a necessidade de produzir mais, gastar mais energia para que a temperatura dentro de casa fique de uma maneira agradável. Existem telhados também, né? Inclusive telhados verdes também, para trazer essa harmonia, para não esquentar tanto dentro de casa, para não precisar usar também tanto ar-condicionado. Na parte de toda a arquitetura, na verdade, da construção civil, deveria ter um olhar para isso. A nossa região é muito forte, a construção civil. Deveria ter um olhar justamente, a gente fala tanto em economia, né, e energia, economizar a energia, e isso seria, dentro da construção civil, prioridade. Esse cuidado com o material, já pensando nessa economia energética. Olha só, eu tenho observado já há muitos anos que a mídia chega em determinada época do ano, quando há digamos, a pouca chuva e os reservatórios não tem água suficiente para produzir energia, então uma baixa nos reservatórios, a mídia começa a pedir para a população economizar energia. Agora eu vou perguntar, como? Como é que se economiza energia? Todo mundo pede para economizar, mas põe na cabeça uma responsabilidade que o ser humano não sabe, as pessoas não sabem como fazer isso. Então, como é que se economiza energia? A economia da energia, ela só pode ser feita a partir do momento que tu consegue preparar o ambiente que tu vai viver de forma adequada. As paredes externas, elas devem estar revestidas de alguma forma para evitar essa troca de calor que nós comentamos ainda há pouco. Né? A parte superior da casa também deve ter alguma coisa nesse sentido. E isso cai bem dentro daquilo que tu comentaste ainda há pouco em relação à construção civil em Capão da Canoa. Já existe uma NBR que fala, eu li numa revista, inclusive daqui de Capão, falando sobre a questão acústica, né, que os prédios, a partir de agora, os novos prédios a serem construídos, devem se preocupar com a questão acústica dos apartamentos de cima, que não pode interferir nos de baixo, e dos lados também é a mesma coisa. Esse material que vai ser usado para fins acústicos também pode ser usado para fins de eficiência energética, ou seja, as paredes externas estando bem isoladas, o consumo de energia é praticamente nulo. Se tiver que deixar em dias extremamente quentes, retomando aquela questão da economia que pedem para a gente economizar, como é que nós vamos fazer essa redução?
Não nos falam, então nós temos que preparar toda uma preparação antes, um estudo prévio e começar a trabalhar. Todas aquelas empresas que se atentarem para isso daqui para frente vão ter um salto de qualidade, vão atender as necessidades dos seus clientes e as necessidades que nós temos de preservação da energia, de preservação da natureza, do nosso ecossistema, reduzindo o consumo de energia. Fazer uma casa ou um imóvel ecologicamente adequado não significa botar plantas na parte de cima dele. Significa, na verdade, tu evitar que haja um consumo excessivo de energia, né? Para isso tu precisa de outros materiais, reduzindo o consumo de energia e reduzindo o consumo de água. Né? Então, se nós conseguimos fazer alguma coisa onde nós usamos menos energia, então que situação nós temos para resolver? A energia eólica, a energia solar, a eficiência energética nas habitações. Qual é o consumo que nós vamos ter em relação àquele que a gente é obrigado a estar ligado à rede de consumo, por exemplo, da Equatorial? Quase nulo, quase nada. Se nós aproveitando os recursos naturais, no caso. Isso. E falando em ligado na rede, é importante, assim, as pessoas que estão acompanhando, né, o nosso Pode Ser, também cuidar dos seus eletrodomésticos. Eu vou falar da sua experiência também na Alemanha, Portugal, já tem aí experiência, deve ter algum país de referência em termos dessas economias energéticas. Mas antes disso, eu quero falar sobre a geladeira, por exemplo. A gente passa em Portugal, tu vê eletrodoméstico jogado assim para as pessoas pegarem. Muitas vezes é por desgaste, já por uso excessivo e também o desequilíbrio dentro da própria casa. Então, os eletrodomésticos também têm um prazo, né, determinado e também consomem essa energia quando mal utilizados, com certeza. Então, esse cuidado dentro da sua própria casa, dentro do seu dia a dia, como é que ele está sendo? Isso é importante também trazerem para o cuidado dessa energia, para esses excessos, prestar atenção em tudo isso. No Brasil, nós temos uma legislação que fala sobre a eficiência energética de motores. Okay? Então, todos os motores hoje que são produzidos no Brasil, principalmente os motores elétricos, eles são obrigados a ter uma classificação de consumo, A, B, C. Né? Já deve ter visto que os aparelhos hoje, todos eles aparecem lá uma classificação de consumo. Geralmente vem na etiqueta. Exatamente. E é bom prestar atenção, eu nunca percebi isso. Daí vem colorido ali, né? O consumo energético. O secador de cabelos que é horrível, gasta muito. O chuveiro é recorde, né, de gasto energético. Olha, o que acontece com os aparelhos mais antigos? Os aparelhos mais antigos, eles não têm essa preocupação na redução do... Não é simplesmente reduzir o consumo, mas reduzir o consumo e manter a qualidade de vida. Não basta simplesmente reduzir. Aí, citaste, por exemplo, Portugal. Portugal, por exemplo, a companhia que fornece energia elétrica em Portugal, a principal, né, de Portugal, ela oferece o quê? Hoje em dia, ela já está fazendo financiamento para as pessoas que queiram colocar painéis solares em cima das suas casas. Ela mesma financia diretamente para o consumidor. Ela financia diretamente também para o consumidor a compra de novos equipamentos que atendam essas classificações de melhoria energética. Então, a própria companhia tem feito esse tipo de financiamento. Nós não temos ainda preocupação com essa, até porque nós não temos uma legislação destinada a eficiência energética de habitações. Nós já temos uma ANBR falando sobre isso, mas nós não temos nenhuma regulamentação, não temos lei, não temos nada. Mas como o Brasil pretende entrar para a OCDE, isso logo estará vindo para o Brasil também. Ou seja, nós vamos ter que nos adequar rapidamente. Quanto mais cedo nós nos atentarmos para isso, quanto mais cedo nós começarmos a entrar nessa nova, digamos, onda mundial, logo mais rápido nós vamos ter um conforto melhor e gastar menos. Porque o custo da energia fica cada vez mais alto e vai ficar cada vez mais alto. Muito bom. Além de Portugal, que citastes, alguma outra experiência vivenciada em um outro país que serviria de referência para nós criarmos também alguma lei de incentivo também a essa economia energética?
Antes de falar disso, eu queria falar sobre perda de energia. Vamos falar. É importante para os nossos ouvintes saber, por exemplo, o Brasil informou para a Agência Internacional de Energia, e isso são dados oficiais que estão lá, né, que as nossas perdas de energia giram em torno de 16% daquilo que é produzido. Então, vamos lá. A produção, transporte, distribuição e até chegar na nossa casa. Até chegar na nossa casa, da produção até o faturamento, tem uma perda de 16%. Conversando com engenheiros elétricos da área, eles me disseram que isso passa dos 30%. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. 30% de perda de energia é um absurdo. Então, aí vamos, com esses números na mão, agora vamos falar da experiência de outros países. O Brasil diz que tem uma perda de energia de 16%, oficialmente. Portugal tem uma perda de energia oficial de 10%. E essa perda de energia é devido a ligações, devido ao quê? No Brasil, alegam-se duas coisas. A primeira é a perda de energia relacionada a questões técnicas mesmo, né? Ou seja, é uma perda de energia que ocorre pelo aumento de temperatura da fiação, etc. E sempre que há um aumento de temperatura, há uma perda de energia. Tá. Né? E a outra refere-se a furtos de energia. Né? Então, eu não acredito, mas dizem, até tem um artigo escrito sobre pobreza energética e os gatos de luz. Quem quiser e tiver interesse de dar uma olhada no artigo, é bem interessante. A maioria dos países, digamos assim, que tem um consumo, uma perda de energia que seria considerado aceitável, seria 6%. Que seria é ideal. Aí nós estamos falando de Estados Unidos, nós estamos falando de Alemanha, nós estamos falando de países que estão, digamos, ao norte da Europa. Agora, aqueles países escandinavos, são países frios, 4% de perda de energia. Isso é fantástico, é extraordinário. Sempre há uma pequena perda de energia entre a produção e a entrega para o consumo, mas no Brasil é muito grande. Talvez até por isso que essa energia seja tão cara ainda, porque se nós associarmos, essas perdas de energia são pagas por todos os consumidores. Uma vez que foi faturado, toda a cadeia recebe em cima. Então, vamos lá. Perda de energia, preço da energia, mais o preço do transporte, mais o preço da distribuição, mais a tributação sobre tudo isso, é um absurdo. Então, se nós conseguirmos reduzir essas perdas de energia, eu tenho certeza que o preço da energia cai um pouco mais. Cada um de nós pode fazer a nossa parte, mas aqueles que estão no meio produzindo também devem fazer. Produzindo e entregando energia, devem fazer a sua parte também. Tem que reduzir essas perdas e nós, consumidores, também podemos fazer a nossa parte, nos prevenindo para evitar que tenhamos que haver racionamento no futuro, coisas do gênero. O Brasil passou por um período bastante difícil o ano passado, mas eu fiquei feliz porque nós temos resiliência energética. O que é? Apesar de nós não termos os reservatórios estarem extremamente baixos, sem poder produzir energia, nós ligamos as térmicas no Brasil, as usinas térmicas, e ela supriu toda a necessidade. Nós não ficamos sem energia. Isso é fantástico. Alguns anos atrás, faltava energia uma vez atrás da outra. Agora não. E isso é país de primeiro mundo, é não deixar faltar energia. Não pode haver parada no fornecimento de energia. No litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos digamos assim, uma corrente de vento que favorece muito isso. E há pouco tempo as torres eólicas vieram para cá. Né? Não tem década ainda. Mas isso ajudou muito também nessa energia e aos pouquinhos também isso vai chegando lá no finalzinho do consumidor? Todos os investimentos novos, né, que são feitos dentro da área de eólica, todo material novo, ele é muito caro e ele vai levar muito tempo ainda para ser pago e para se pagar simplesmente. Então, essa energia ainda não é uma energia barata. A energia barata é essa energia que nós compramos, que vem através
das empresas tipo Itaipu, que são as grandes fornecedoras, grandes reservatórios, usinas hidrelétricas, né? Daí que vem a nossa energia barata, por isso, deveria ser mais barato, mas nós perdemos energia no transporte até chegar ao consumidor. Bom, a pergunta final ali, que me perdi na parte da pergunta final. Da parte eólica. Da parte eólica. Então, a nossa energia maior vem da água, não vem do vento? Vem do peso da água. Vem do peso da água. Como a força do vento para produzir isso que é energia. E agora me remete uma história assim de muito antigamente, desculpe lhe cortar, mas muito antigamente isso tudo, né, essas energias renováveis, era muito comum nas casas, né? Tu via aqueles moinhos, né, através da água também gerando, né, o próprio catavento, e agora parece que isso retorna isso à nossa realidade, nos ajudando na própria economia. Olha só, nós temos o hábito de falar que a energia elétrica é uma energia, a eletricidade é uma energia. A eletricidade não é uma energia, ela é uma transportadora de energia. A energia, de fato, é essa que tu acabou de citar. A energia produzida pelo moinho de vento, que é o mesmo, de uma forma bastante antiga, mas mal comparando com os reservatórios de água, hoje as hidrelétricas, né? Faz a mesma função. Os moinhos de vento que tocavam os moinhos de trigo antigamente, hoje são os cataventos, esses que estão aí produzindo energia. É a mesma coisa, de uma maneira diferente. Não se reinventou a roda, só se está usando o que já existia, com novas tecnologias. É fantástico. Agora, o mais fantástico é a gente poder trazer essas coisas, que está aqui lá, são essas fazendas de produção de energia eólica que estão ali ao lado. Elas não precisam estar sendo exclusivamente elas a produzir energia. Nós podemos ter um catavento também em cima das nossas casas. Não daquele tamanho, tamanho menor. E não existe, por exemplo, esses vamos chamar de catavento, que não são exatamente com as hélices na vertical, mas na horizontal. Então, tu pode botar em cima da casa, fica fácil, e produz aqui no litoral muito mais do que qualquer outro lugar do estado. Em locais baixos, onde eu moro aqui, que é ali em Navegantes, a quantidade de vento ali é expressiva, é violenta. Aproveitar esse vento para isso, né? Aproveitar, então, à noite é eólica, e durante o dia o solar. Que coisa melhor. E nós temos tudo isso na nossa natureza. Eu me emociono falar muito disso, porque a gente contempla essa natureza dioturnamente, né? Contempla o vento, contempla essas forças todas, a água, né? Nós moramos entre águas, né? Temos o mar, a lagoa, lugar muito propício ao vento. Utilizar esses recursos naturais deveria ser naturalmente, né? Uma obrigação para todos nós. E todo esse conhecimento, então, o Dr. Mauro traz e compartilha também em artigos, em publicações. E dentro do direito, a escolha dessas forças da natureza, sobre a energia, a economia da energia. De onde vem essa escolha por esse tema específico, né? Lançasses há pouco, ou faz tempo também, um livro falando sobre isso. De onde essa escolha por esse cuidado, digamos assim, com a natureza, por essa escolha da energia? Como todo advogado, a gente às vezes cai de paraquedas dentro das áreas, né? A gente nem sabe, mas as coisas começam a chegar, os trabalhos começam a chegar para a gente tem que começar a estudar em cima dele. Eu recordo que, quando apareceu a primeira vez um processo dentro da área de energia, eu comprei 13 livros, eu li os 13 livros para começar a entender o que é esse direito de energia, o que é a energia, o que está em volta dela. E é justamente esse um dos trabalhos que eu começo a fazer agora a partir do ano que vem, é mostrar para os colegas advogados o que é o direito da energia, qual é a finalidade dele, para que ele presta, como é que o advogado se porta dentro dessa área e o que ele pode fazer. Eu posso antecipar, assim, 2 ou 3 coisas. Primeiro, existem 3 grandes negócios no mundo, e isso não sou eu que digo, são as pessoas que trabalham nessas áreas e que conhecem, os economistas é que falam. O negócio de armas, o negócio de remédios e o negócio relacionado à energia. Tá?
Os 2 primeiros não nos interessam, até porque o Brasil não tem tradição dentro dessa área, mas na área de energia, sim. Nós temos petróleo, nós temos urânio, nós temos, para produzir energia atômica, nós temos vento, melhor lugar do mundo para produzir energia eólica de todo, vamos colocar uma parte do norte da África e depois o Brasil. Nós temos rios, nós temos água, nós temos uma abundância de materiais da natureza que nos permite estar à frente de tudo que vem por aí. Então, o que nós pretendemos fazer é mostrar para os profissionais como se trabalha dentro do direito da energia, o que é o direito da energia e qual é o potencial. Posso dizer que ele hoje movimenta muito mais recurso do que o direito tributário. É oriundo do direito tributário. Mas ele movimenta muito mais recursos financeiros do que o direito tributário. Então, só para que um profissional possa entender aonde o que é o direito da energia e aonde ele pode trabalhar e se desenvolver. Por isso, como diretor do Departamento do Direito da Energia do Instituto dos Advogados do Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos formar cursos de pós-graduação e de preparação de profissionais para trabalhar dentro dessa área. Que o mercado está carente. O Rio Grande do Sul não tem tradição nessa área. Quem tem tradição nessa área é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco menos do que, mas nessa ordem que começou. Então, nós temos que formar pessoal, porque tem muita coisa acontecendo e as grandes áreas de trabalho daqui para frente dentro da área de energia. E nós estaremos à disposição, então, para divulgar, né, esses benefícios. Com certeza irá beneficiar a todos nós e principalmente a natureza, que nós dependemos tanto dela. O Pode Ser, então, tem o oferecimento e está com vocês aqui, através do psicoterapeuta holístico Fabrício Moreira, que você encontra equilíbrio físico, mental, emocional e energético através de técnicas holísticas que te auxiliam em vários processos. Através de auriculoterapia, moxa-terapia, ventosa-terapia, cone-induz, massagens relaxantes e aromaterapia também durante o reiki. As sessões são humanizadas e acolhedoras. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 989538953. Seguir as redes também para conhecer as terapias é @fabricio.terapeuta holístico. E conosco também aqui no podcast a Insensato. A Insensato é uma loja online 100% brasileira que prioriza a nossa cultura para desenvolver as suas estampas, que também são inspiradas na natureza. Estamos falando muito da natureza e a Insensato vem utilizar, então, a natureza como inspiração. Nas suas formas geométricas, nos objetos do cotidiano, pássaros, água, tudo isso estampado nas peças lindas da Insensato. E os produtos da Insensato são exclusivos. Também desenvolve estampas com quem trabalha com confecção. Você que tem uma loja, está assistindo o podcast, tem uma loja e quiseres, então, comercializar a Insensato, você pode conhecer a loja também através do site insensato.com.br. Doutor Mauro, eu estou muito lisonjeada com você aqui. Não imaginava um podcast tão emocionante, porque eu acho que falar das coisas da natureza, voltar o filme na nossa cabeça lá do tempo, né, da vida simples. Nós viemos de uma vida simples, né? A maioria de nós passou lá pela roça, pela horta, conheceu um moinho, e quem não conheceu, dá para conhecer. Tem muita gente utilizando essas energias renováveis. Graças a Deus já está chegando muito forte aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, onde fica o Estúdio H da Horizonte, porque o nosso forte é a construção civil. As pessoas acham que é o turismo. Claro que o turismo também, o mar também atrai muita gente. Agora a lagoa, que nós temos um acesso também. E todas essas energias trazem muito turista e traz a construção civil. Então, esse cuidado na hora da construção do básico, de que material eu vou utilizar para economizar energia. Então, esse podcast, com certeza, vai chegar, tomara que chegue, a arquitetos, engenheiros, além da comunidade em geral, para termos toda essa economia. Quero agradecer, quero que o senhor diga também as redes, algum artigo que as pessoas possam também chegar, né, a esse acesso, não somente ao livro, mas também
ao blog, às redes, aos artigos, porque isso é de suma importância. Os cuidados energéticos, os cuidados da nossa energia, literalmente. Então, deixa aí as redes, o contato através do blog e também o acesso. Já está nas livrarias, aqui no litoral, aqui pela região? Tem esse acesso ao livro? Não, ele está concentrado na Livraria do Advogado, em Porto Alegre, e outras livrarias, né? Mas aqui, se necessitar, alguém tiver interesse, que eu acho difícil que alguém tenha interesse em falar num livro de direito aqui no litoral, mas, enfim, entra em contato conosco através do nosso e-mail ou através da própria rádio aqui. As pessoas que quiserem ligar para cá, pode fornecer o nosso contato, né? Com certeza. E blogs e artigos falando sobre a energia? Bom, se entrar no nosso site, advocacia, ou seja, all.adv.br, todos os nossos artigos estão lá listados. Tudo aquilo que nós temos produzido vai levar diretamente para um link para poder ler. Também tem as publicações que nós fizemos nos pequenos artigos. Tem artigos científicos, tem artigos pequenos que desenvolvem crise energética. Por exemplo, escrevi duas ou três pequenos artigos falando sobre crise energética, que inclusive foi parar em jornais americanos, com o interesse de, claro que jornais americanos para brasileiros, né? Mas destinado a saber o que está acontecendo no mundo em termos de energia. Respondendo àquela pergunta inicial, por que Capão? Bom, Capão tem um potencial extraordinário. E eu quero, a minha vontade daqui para frente, já estou praticamente com a vida tranquila, mas o que eu pretendo mesmo é passar conhecimento. E aqui, como existe um potencial muito grande para a produção de energia, inclusive em microgeração distribuída, que é que a gente fala hoje, geração distribuída, que a gente bota dentro de casa, ou nas casas, ou nos edifícios, existe potencial enorme para ajudar pessoas a fazerem essas coisas de forma legal, se conectar com a rede, e é necessário que se conecte com a rede para que possa ter, digamos, não precisar botar baterias em casa, que fica muito caro, né? Então entrega para a rede e depois recebe de volta. E é assim que funciona. Então a concessionária acaba funcionando como uma grande bateria para nós que produzimos energia em casa. Que legal. Eu fico muito agradecida, muito feliz, sabendo que podemos, então, que existe, né, toda essa preocupação de economia, de energia. Quero agradecer a sua participação. Estamos sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Para trazer, então, todo esse conhecimento. Muito obrigada. Ok. Boa tarde aos seus ouvintes. E até a próxima. E até o próximo programa.